porque eu estou vendo todos os nossos irmãos. Para mim é uma satisfação, porque quando a gente ora na semana, a gente está lembrando de cada partícula do povo de Deus, para que os nossos irmãos estejam bem, né? Estejam com saúde, estejam abençoados por Deus. E aqui eu estou junto com os irmãos, e hoje, irmão, nós vamos aprender no Juízes, livro de Juízes. Um homem chamado Gideão, filho de Joás. Nós vamos aprender com esse homem. Esse homem, irmãos, eu me interesso pela Bíblia porque ela não engana ninguém. Ela é a bússola, ela é a coroa da vida para nós, irmãos. Uma hora ela apresenta o pai, mas não apresenta a mãe, não apresenta os irmãos, não apresenta um parentesco. Mas nós sabemos que a geração vem lá de Adão, por isso divino a família nessa terra. E família é povo de Deus, é herança do Senhor. Deus ama a família, Deus ama a igreja, Deus ama um povo que o busca, que o invoca o seu nome. Irmãos, o primeiro passo que nós olhamos nesse texto é que tinha um homem que ele estava em um lagar, malhando trigo. Segundo passo, irmãos, é que ele era um homem que estava com medo. Todos vocês que estão aqui nessa noite, eu não tenho dúvida de falar, cada um de nós temos um medo. Um tem o medo da morte, outro tem o medo do desemprego, e outro tem medo de altura. Em algum momento da nossa vida nós temos medo. Mas às vezes o medo, às vezes a circunstância da vida, ela faz nós prostarmos aos pés do Senhor. Esse homem, irmãos, chamado Gideão, terceiro tópico aqui nesse texto, é que aparece um anjo para ele. Talvez todos que estão aqui nessa noite, talvez não recebeu a visita de um anjo. Mas o anjo, às vezes, ele não aparece para nós, porque às vezes ele quer nos encorajar, ele quer nos derramar uma bênção. Mas às vezes, na nossa vida, nós temos uma experiência com Deus. Primeiro passo desse homem, que aparece um anjo para ele, não é isso? Está o texto aqui. E o anjo disse para ele: olha, Gideão, vai na tua força, porque eu sou contigo. E aí ele ainda chama de Gideão de um homem valoroso. Eu quero dizer para vocês, igreja do Senhor, que cada um de vocês tem valor para Deus. Até porque vocês são imagem e semelhança de Deus. E vocês são importantes para Deus. E às vezes nós somos importantes para Deus e temos medo de alguma coisa. Parece que Deus não é o nosso Pai. Parece que Deus não é o nosso Criador. Parece que Deus não é o que nos deu a vida para nós vivermos. E aqui, irmãos, eu quero dizer para os nossos irmãos que em alguns momentos da vida nós precisamos ter uma intimidade com Deus. Em alguma área da vida que precisamos ter uma intimidade com Deus.
Em algum momento da vida precisamos estar preparados para vencer os gigantes da vida. Certa vez, irmãos, estava numa empresa. Hoje eu vou começar a falar, como dizia o presbítero Vicente: a boca fala e o que o coração está cheio. E eu me sinto feliz de falar isso, porque eu me culpo num salmo de Davi que diz que o Senhor tem me feito proezas, o Senhor tem me feito maravilhas, o Senhor tem cuidado da minha vida, como a menina dos seus olhos. Certa vez eu me encontrava trabalhando numa empresa. Eu quero dizer para os jovens: faça sempre a sua parte, faça sempre o melhor, e o derramar de Deus vem na sua vida. Faça a sua parte, mostre a sua sinceridade, que Deus é contigo. Estava na empresa quando eu entrei, mas antes de eu falar isso, irmãos, coisa muito importante: todos nós que estamos aqui temos sonhos, temos vontade de conquista nessa terra. Tem aquele que tem vontade de casar, ter filhos. Tem pessoas que gostam de ter muitos filhos, tem pessoas que não gostam de ter nenhum. Mas tem pessoas, eu conheço pessoas que têm o prazer de encher a casa de filhos. É uma vontade dele, ele tem essa vontade. Meu pai mesmo, ele disse que queria ter na casa dele só filho homens, bastante filho homens. E ele teve até bastante, não é isso? Graças a Deus. Eu encontrava, irmãos, uma certa época enfermo, fui causador de alguns problemas de enfermidade. Eu causei esse problema, eu não nego isso. E medicamentos, faz um bico aqui, outro ali, não parava numa empresa, mas eu buscava de Deus, eu buscava daquele que diz a palavra: o Senhor é meu refúgio, meu socorro presente na angústia. A vontade de vencer é grande, e eu fazia um biquinho ali e outro ali. Eu falei: eu estou enfermo, estou problemático, posso ser criticado, posso ser zombado, mas eu vou casar um dia, eu vou ter filho. Gostaria também de ter mais filhos. Se eu tivesse filhos igual eu tenho o meu menino Luiz Miguel, se eu tivesse uns 10 filhos desses, eu era um rapaz muito abençoado. Mas não foi o plano de Deus. Eu tenho uma riqueza na minha casa, que é o meu filho Luiz Miguel, é uma bênção de Deus. E eu tinha vontade de casar, era um sonho meu. Irmãos, eu não tinha namorado, não sabia nem quem era essa namorada. Talvez muitos, esse cara é xarope, é doido, está comprando móvel, não tem nem namorada, não tem nem onde morar, nem está trabalhando, só fazendo bico. Mas o meu Deus, o meu Senhor, o Senhor de vocês que estão aqui nesta noite, faz aquilo que o homem não acredita. Eu comecei a comprar a cama, comecei a comprar o fogão, não tinha namorada. Comecei a comprar, e a namorada vai aparecer. Não, a namorada aparece. A namorada, aquela Rebeca que foi lá buscar água para Jacó, aparece com o coração bom. E aí, comprei. E aí então, um dia, estava chegando a hora do milagre acontecer na minha vida. Aí a porta de emprego se abriu, até o nosso irmão Milton falou: irmão Luiz, tem uma empresa que ela está contratando gente, você não quer ir lá fazer uma ficha? Eu falei: vamos lá, irmão Luiz, vamos lá fazer a ficha. Fiz uma ficha. No outro dia, debaixo de chuva,
o motoqueiro chegou lá na minha casa. Eu tenho uma oportunidade para você na área da limpeza. Você quer trabalhar? Eu falei, agora? Vamos lá agora. Então você vai lá e faz a ficha. Já vai começar amanhã. Aí comecei a trabalhar. Estou falando de medo, irmãos. O tema nosso é medo. Porque às vezes nós somos muito carnudos, irmãos. E nós temos um Deus possuidor de todas as coisas, que nos deu tudo de melhor nessa terra, tudo de bênção para nós. E eu fui lá, comecei a trabalhar no outro dia, comecei a trabalhar um dia, dois, fui trabalhando. E aí, dou graças a Deus à minha mamãe que eu tenho, que me ensinou a fazer algumas coisas na área da limpeza. Se não fosse ela, eu não tinha aprendido, não tinha trabalhado nessa empresa. Mas aí quando eu cheguei lá, estou falando para os jovens a sinceridade, é muito importante a sinceridade. Eles perguntaram para mim, você sabe fazer alguma coisa da área da limpeza? Eu falei assim, olha, a minha mãe tem me ensinado a lavar uma louça, varrer uma casa, passar um pano na casa, limpar um pó. Você está contratado, você mesmo que eu quero. Irmãos, e aí comecei a trabalhar, e aí um dia estava passando a minha esposa Gilza, que ela é hoje minha esposa, e estava passando a irmã dela, a Gilda. As duas irmãs, todas as duas é uma princesa, mas a princesa maior que eu agradei foi a Gilda, não é isso? E aí ela estava passando. Irmãos, eu nunca tive medo de não casar, não sou tão bonito assim, mas me considero bonito. Talvez muitos me achem bonito, mas eu sou lindo, viu, irmão? Sou um príncipe. E eu sempre tive confiança de um dia ter família. E eu estava passando na rua, ela estava passando na rua, eu falei para o meu irmão, vou casar com aquela morena ali. Eu já falei isso para os irmãos algumas vezes. E aí comecei a pegar uma amizade com ela. E aí ela falou assim, eu falei assim, eu já estava chegando com uma certa idade, eu já estava caminhando, e eu, irmãos, o Bonilson também é prova disso. Quando eu era mais novo, que eu já ministrava a palavra, bastante dificuldade. Não é que eu sou um pregador de renome, mas eu ministrava já uma palavra. E quando eu me batizei, eu influenciei nas coisas de Deus, em algumas coisas. E quando nós ia lá no Jardim Adriana pregar, tinha uma moça lá, uma moreninha lá, e ela gostou de mim, pelo menos disse que gostou, né? Só que eu era ministrante da palavra, eu tinha a respaldo, a presença de Deus, não pode faltar no homem de Deus, não é isso? E eu falei para ela assim, escuta, você quer namorar comigo mesmo para casar? Porque se não for para casar, é melhor a gente deixar de nada. Ela falou, eu só quero namorar. Então, para mim não serve. Lembra disso, irmão Deus? E aí, apareceu minha esposa, depois de muito tempo, apareceu minha esposa, e eu falei, você quer namorar comigo para casar? Eu fiz um teste com ela, né? Se gosta mesmo, vai casar, né? Vai ser feliz com o Luiz Olaro Guerreiro, não é isso? Aí ela falou assim, a gente vamos namorar, vamos orar, Deus vai abençoar, que tudo vai dar certo. Ela me deu uma, engordou o bezerro, não é isso? Agora sim, né? Agora eu estou mais confiante, então vamos casar. Aí começamos a namorar. E aí Deus abençoou, irmãos, que nós casamos, estamos felizes aí há 27 anos, e a cada dia aperfeiçoando o nosso casamento, né? Deixando algumas bagrais de lado. Estamos, eu acredito, eu da minha parte, eu estou amando ela cada dia mais. Eu acredito também que ela também está me amando. Com 27 anos de casado, 26 anos, vamos por 27 por aí. Estamos aí.
Mas eu digo medo, né? Estamos falando do medo. Às vezes o medo, ele atrapalha a nossa vida em algumas áreas. E nós não podemos ter medo, porque o nosso Deus é acima de todas as coisas. Quando eu falei do casamento, do emprego, a Bíblia diz que Deus abre porta onde não tem porta, e fecha a porta também. Eu vou entrar no detalhe do desemprego, depois nós vamos odiar Gideão aqui, viu, irmão? Vou tentar falar a mensagem que o meu coração está pedindo para falar hoje com os irmãos. Os irmãos entenderam o propósito de Deus na vida da gente. Trabalhava, fazia a minha parte, até mais. E um dia, irmãos, eu estava sentado no vestuário, cochilando, irmão, estudava à noite, dava minha produção na empresa. E um gerente na época, de uma determinada igreja, que eu não vou citar o nome, a empresa que eu prestava o serviço, ela estava cortando gasto, até o restaurante ia tirar de lá. Mandava a gente embora sem jeito. E esse gerente, irmão, ele chegou perto de mim, sentado, viu eu cochilar, dormindo, cansado. Mas eu acredito, irmãos, que a nossa oração, o nosso jejum, ele tem um efeito muito grande. Ele não nos deixa na mão, não, irmãos. Continua buscando. E ele olhou para mim e falou: o que está acontecendo, rapaz, que você está dormindo? Eu fui explicar para ele, viu, irmão? Fui explicar para ele: olha, eu estudo à noite, e eu tenho jejuado bastante em favor de um problema emocional que eu tenho. Só nessa parte aí eu já era descartado, irmão. Ele ia me mandar tirar ele de lá e mandar embora. Sabe o que ele falou para mim, irmãos? Bateu no meu ombro: pode ficar mais um pouquinho descansando aí, depois você continua trabalhando. Irmãos, e eu estava contando a verdade para ele. Eu estudava e estava jejuando constantemente mesmo. Um problema emocional. E Deus não permitiu que eu fui mandado embora, porque Ele queria ver eu casado, abençoado. E aí, irmãos, trabalhei nesse setor 1 ano e 7 meses. Aí fui para algum lugar, aí fui trabalhar na Alfa Galvano, uma empresa lá. Lá eu trabalhei 18 anos, lá fui muito abençoado por Deus. Tive a oportunidade de fazer muitas amizades. E eu quero dizer para os nossos jovens, para os nossos irmãos, que às vezes nós ficamos com medo de desemprego se nós não estivermos preparados, às vezes, para nós pagarmos a nossa água, a nossa luz e comer do nosso pão até uma porta se abrir. Eu trabalhei lá 18 anos, fiz um acordo com eles a primeira vez para reformar minha casa. Eles fizeram, deixa eu receber o segundo. Só que eu passei para o outro lado da outra empresa, irmãos, e trabalhei 3 anos desse outro lado, contando 18 anos lá. E aí o que acontece, irmãos? Meu coração estava apertado, eu gostava de louvar, já não estava, sabe? Eu estava muito atribulado ali, porque eu estava numa pressão muito grande do meu lado. E eu estava, depois do primeiro acordo, eu já estava com mais de 9 anos de empresa. Eu comecei a pensar, falei: sabe uma coisa? Aqui eu não fico mais. Deus tem algo melhor para mim. Aqui é uma poluição muito grande, está atrapalhando a minha saúde. Eu vou para um lugar conhecer novas pessoas. Eu vou para um lugar onde que vai ter árvores, passarinho, bicho do mato. Eu vou num lugar gostoso, o ar é livre para mim. Deus vai me abençoar em outro lugar, eu vou para lá.
E aí, irmãos, de brincadeira, cheguei, fiz uma consagração de joelho, para me ter autoridade, né, irmão? Autoridade é coisa boa, né? Como disse aquele centurião, falou para Jesus: olha, eu falo para o meu soldado, ele vai, eu falo para ele vem, e somente uma palavra o meu criado sarará. Eu pedi a autoridade daquele que tudo pode, fiz a consagração. Olha, agora eu vou conversar com a minha chefe, a minha supervisora, para ela fazer um acordo comigo, para mim ficar aqui num acordo, para não sair daqui para outro lugar, tem que ser aqui. E aí eu falei com ela ficar lá, fazer um acordo, que eu queria sair da empresa. Ela falou: você não quer? Ela se emocionou, irmão, ela se emocionou. Você está tanto tempo com a gente, agora quer sair. Você não quer ir para outro posto? Te coloca em outro posto. Eu falei: não, eu quero sair, eu quero ir para outro lugar, conhecer novas pessoas. E aí ela: tá bom, eu vou conversar com o Doug, vamos fazer um acordo com você. Você devolve os 40%? Tranquilo. Você me dando que está lá no banco, tá bom demais. E aí, saí da empresa, irmãos. Saí da empresa, mas preparado. Preparado assim, eu tinha respaldo, eu poderia gastar o dinheiro, né? Mas pelo menos na necessidade eu não ia passar, né? E aí fiz o acordo com ele, saí da empresa. Quando o azeite da viúva estava só no degrauzinho, irmãos, aí entra a providência de Deus na minha vida. Diácono Antônio, na época ele disse: irmão Luiz, vai no mercado, compra lá as suas coisas, a igreja paga para você. Quando ele fez a compra, já tinha distribuído currículo para vários lugares, irmãos. Tantas negatividades que tinha visto, mas o medo não me dominou, não, viu, irmãos? O medo não me dominou. Eu vi uma placa estendida assim: mais de 100 mil brasileiros desistiram de procurar emprego. Falei: mais de 100 mil brasileiros desistiram de procurar emprego, menos eu. Essa porta ela vai abrir em nome de Jesus. E aí, irmãos, a nossa depositação está em Deus. Eu saí da minha casa, terminei para caminhão. Tinha dia que estava até meio relampeando, trovejando. Falei assim: está trovejando, mas eu vou, nem que eu se embora, mas eu vou tirar tempo para conversar com Deus. Eu vim aqui expressar o meu sentimento com Deus. Senhor, eu sou honesto, gosto das minhas coisas do dia. Abre uma porta de emprego para mim. Abre uma porta na onde que eu vou ser abençoado por ti. Meu sonho era trabalhar num lugar onde tinha árvores, e tomar um ar puro. Deus falou: é isso que você quer, meu filho? É isso mesmo, eu vou te dar a porta, estou abrindo para você. Irmãos, já o Antônio fez a compra. Na semana seguinte, o telefone toca: você é o Luiz Rolando? Sou eu mesmo. Tem uma porta de emprego para você aberta, que vem aqui. Aí chega lá, a mulher faz várias entrevistas comigo, perguntou se eu fumava, se eu bebia, se eu tinha tatuagem, tantas coisas. Falei: graças a Deus eu não tenho nada disso. Você está contratado. Vai começar segunda-feira, mas nem esperou a segunda. Na sexta ela falou: mudamos de plano, você vai começar na sexta. A minha bênção está aqui. Esse é o Deus da providência, está aqui. Olha o Deus da providência. Me levou lá na porta do emprego para me conhecer o lugar. No outro dia eu já sabia o caminho. Bendito seja Deus na vida do diácono Antônio, sempre, né? Eu acredito que Deus tem uma coroa muito rica para ele de bênção na vida dele. Até aqui Deus tem abençoado muito a vida dele, mas tem muitas bênçãos para ele, que ele é um menino do coração de ouro, não é isso? E aí eu já sabia o caminho, só era pegar o ônibus e ir embora para o trabalho. Cheguei lá cedo, posicionado, determinado a ficar naquele lugar. Já cheguei lá, nem esperei chegar no vestibular, não fui. Fui o primeiro a chegar lá cedo
pedir licença para o guarda, eu posso, porque eu tinha pegado a roupa de trabalho, posso entrar aqui para trocar de roupa? Troquei de roupa, já comecei a trabalhar. Irmãos, vou para 7 anos lá. Tem dia que nem hora de almoço eu faço, irmão, não particular que eu tenho com Deus. Porque eu quero sair de lá, se for da vontade de Deus, não colocando Deus no prédio aposentado. Eu quero dizer para os irmãos que a porta que Deus abre, Ele abre, Ele abençoa. Essa porta que eu trabalhei na Alfa Galvano, tinha dia que eu só almoçava e já trabalhava, começava mais cedo. Mas quando Deus quer abençoar a gente, Ele tem os meios para abençoar a gente. Saí de lá, fui abençoado, eu estou lá, vou para 7 anos, se Deus quiser, esse ano. Então, medo, nunca fica com medo do desemprego, por mais que esteja crise, por mais que o mundo está no desavesso, por mais que o mar não se abra, a igreja, Ele continua sendo Deus. E na parte da fome, nunca tenha medo da fome. Deus é o Deus que supre as nossas necessidades. Davi disse: eu nunca vi o justo desamparado, nem a descendência mendigar o pão. Nós precisamos ser valente e corajoso para enfrentar os desafios dessa terra. A vida não é fácil, a vida não é um mar de rosa, mas como disse um certo irmão, com Jesus no barco, tudo vai bem, igreja. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele tem a sua abundância para nos dar. Tem pessoas que às vezes ele tem medo de se esvaziar, mas o dono do ouro e da prata está aqui nessa noite. Ele disse para você que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Tem pessoas que ele tem medo de perder a salvação. Tem pessoas que ele tem medo de não alcançar a vida eterna. Mas eu quero dizer também para você, igreja, se você tiver essa palavra dentro do seu coração, como disse Davi, eu escolhi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu quero dizer para você que você pode ser um Davi de falar assim: a minha esperança é somente em Deus, porque dele vem a minha salvação. Salvação Ele tem para nos dar. Nós não precisamos ter medo, porque nós estamos aqui nessa noite, nós não queremos embaraçar, vamos cuidar dessa vida, mas nós queremos fazer como Davi. Bom é para mim aproximar-se de Deus. Irmãos, a mensagem teria mais coisas para nós falarmos, mas eu não quero, como disse um certo pastor, eu não quero cansar os irmãos, para que na próxima vez os irmãos tenham a virtude de me ouvir falar de Deus, porque eu gosto de falar de Deus. Falar de Deus é coisa boa, falar de Deus é preocupação com o próximo. Semana, como disse também um amigo meu, um finado amigo meu, não tocando trombeta, não é isso? Mas falando que o coração sente. Uma companheira de trabalho estava enferma, ficou afastada uns dias. E a gente se preocupa com as pessoas, eu preocupo com os irmãos, mas a gente tem os amigos também, né?
e um apreço por eles. E eu falei, como é que você está? Você não veio trabalhar esse dia, está enfermo? Ô meu irmão, obrigado pela sua preocupação. Estou afastado, estou fazendo os exames. Lembre de orar por mim, para a minha família. Meu irmão, tem pessoas que necessitam, não é isso? Os irmãos necessitam da nossa oração, mas tem pessoas que necessitam também. E às vezes a gente tem que cumprir aquela palavra que diz: carregai as cargas uns dos outros. É isso? Uma delas em oração. Agora nós vamos palpar aqui para fechar com chave de ouro, irmãos. Fechar. Já falei muito pelo tamanho, viu? Estou contando o que Deus faz na nossa vida. O amor de Deus tem feito tantas coisas, irmãos. A gente vai contando no decorrer da vida, não é isso? A gente vai contando os milagres de Deus. Gideão tinha medo, irmãos. Mas quando a gente tem medo, a gente tem que provar aquele que é o autor da nossa vida, para nos encorajar, para nos fazer vencedor, para que esse medo saia do nosso ser e nós sejamos confiantes, encorajados pelo Espírito Santo de Deus. Gideão tinha medo de enfrentar os inimigos que estavam assolando o povo de Deus. E foi um despertamento também, porque o povo teve que se converter ao Senhor. Por causa, os midianitas estavam perseguindo o povo de Deus, porque o povo estava em pecado. E Deus colocou os midianitas para, como diz o outro, para assolar o povo de Deus por causa do pecado. E às vezes, irmãos, o pecado, às vezes, ele nos intimida. Ele nos intimida, ele nos coloca medo, ele nos coloca nos dá uma amarração muito grande. Gideão estava escondido com medo, mas ele era um homem que confiava em Deus. Ele era um homem que ele queria saber realmente se ele tinha posição para estar realmente do jeito que Deus queria que ele estivesse, para defender o povo de Deus, igreja. E ele fez algumas experiências com Deus. O irmão leu o texto, não vai dar para. As horas estão passando muito rápido, irmãos. E ele fez um coloca no novelho. Se o novelho molha, o Senhor está comigo. Outra hora ele coloca o novelho. Se o novelho não molha, o Senhor está comigo. E ele faz várias coisas para realmente ver se Deus estava. Era uma intimidade que ele tinha com Deus, para ver se Deus realmente estava do lado dele, para que ele pudesse vencer aquele povo. E Deus falou: olha Gideão, você vai enfrentar esse povo como se você fosse um homem só para enfrentar esse povo. E Deus deu a vitória para Gideão, irmão. Mas o que eu quero dizer, igreja, se você tem medo de alguma coisa na vida, entrega o autor da fé, que é o nosso Deus que nos dá. Entrega o que tudo pode. A Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Às vezes a gente só fala e ficamos, às vezes nós não queremos tirar tempo para dobrar o nosso joelho no chão. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, mas quando nós oramos mais, nós ficamos mais fervorosos, mais entusiasmados, nos sentimos mais crentes, mais animados com Deus. Aquelas tristezas que abateu o nosso coração, ela vai embora do nosso ser, irmãos. E nós louvamos a Deus. Alguns aborrecimentos, pode acontecer nós aborrecer, né? Por alguma coisa, com algum irmão, até na igreja também temos, às vezes não deveria ter, né? Como teve no tempo de Paulo a contenda, não é para ter isso, mas às vezes tem algum probleminha, a gente fica aborrecido, triste,
Mas sabe o que é isso, irmãos? É o pecado. É o pecado. Às vezes, ele quer nos corroer, porque aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, e às vezes a gente quer se sentir super-herói, precisa prostrar o joelho no chão e orar a Deus, buscar a face dele. E quando nós buscamos, nosso coração se abre. Aí nós, irmãos, está chegando a ceia aí, está chegando a ceia, e nós vamos abraçar o nosso irmão, vamos glorificar a Deus com o nosso irmão, vamos sentir a presença de Deus junto. Está chegando, irmãos, está chegando o grande dia. Fevereiro já está aí, já estamos em fevereiro, está perto, e nós precisamos ser perdoador. Muitas coisas na vida faz nós perder a salvação por muitas coisas. Nós precisamos ter um coração alegre, um coração que disse Davi: eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vocês acham que Davi não tinha problema, não? Você acha que Davi era mar de rosa para Davi? Mas alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Então, irmãos, se tiver algum medo, faz uma experiência com Deus, seja doença, seja desemprego, seja qual for o problema. A Bíblia diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Se for preciso, se você sentir no coração Deus falar, o Espírito Santo falar para você, é para você orar de madrugada. Vai de madrugada, vai buscar o Senhor de madrugada. Se o Senhor falar com você assim: eu vou fazer 7 dias, irmãos, uma certa época, para a glória de Deus, meu tio, Deus mostrou que estava na vida dele, não é nosso. Deus mostrou que ele é Deus. Meu tio José, na época de Bocha, estava com câncer. Na época, acho que era eu e o pastor Joel, que era o diretor da igreja, até pedi para fazer um negócio na parede, e coloquei o tema, mandei colocar o tema. Coloquei o tema falando que a glória é de Deus, o poder é de Deus, e fizemos 15 dias de campanha e ele não foi curado. Falei: vamos fazer mais 7. Na 7, Deus provou que ele tinha que descansar mesmo no Senhor. Mas Deus mostrou para nós que a nossa oração não foi em vão, porque no dia 7 da oração, concluiu ele descendo a sepultura naquele dia. Mas eu acredito que ele está aguardando agora a ressurreição dos últimos dias. Irmãos, mostra uma intimidade com Deus. Não tenha medo de nada, não. O Senhor está conosco. Ele está. Você vai ter um pecado muito grande, e esse pecado eu não consigo, não. A Bíblia diz: filhinho, não pequei, mas tiver um advogado. Mas tem um advogado, Cristo Jesus, o Senhor. Jesus está pronto para nos perdoar. Então, é isso aí, igreja. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Desculpe o tempo, foi muito grande. Meus irmãos estão cansados. Tenha uma abençoada noite em nome de Jesus. Amém.